Thomas Muster já entrou em cena. Ainda em ritmo de treino, trocou as primeiras bolas no Estoril Open. O alemão, especialista em terra batida, vai tentar repetir a vitória do ano passado. As figuras de top do ténis português também passaram pelos cortes. Nuno Marques e Cunha e Silva espiaram potenciais adversários. Aquilo que me pode preocupar neste momento, profissionalmente falando, é a minha forma, aquilo que depende de mim próprio. Depois lá dentro logo se vê, obviamente que o jogo vai ter que ser ganho dentro do corte. No ano passado quase podia ter chegado à meia-final e este ano realmente gostava de repetir. Diria que era muito positivo se eu repetisse mesmo no ano passado. O dia foi de ensaio geral, tanto para os jogadores como para a organização. A máquina está montada, cerca de 300 pessoas vão trabalhar no torneio durante a próxima semana. Para receber público, os jogadores e jornalistas estão montadas várias tendas que davam para cobrir quase 2 campos de futebol. Para que a festa seja completa, os organizadores só pedem que não chova. Este ano já pediu São Pedro para não estragar o torneio? Normalmente as minhas conversas com o São Pedro fazem-se através da Dona Nossa Senhora de Fátima. E essa conhece bem quais são os nossos anseios e as nossas expectativas e penso que o tempo não nos atraiçoará, aliás, como nunca atraiçoou nestes primeiros 6 anos de Estoril Open. Só hoje o quadro principal dos jogadores ficou completo. David Rickel, Fromberg, Sandor Nozali e Roberto Carretero passaram os qualifyings. A RTP tem preparada uma grande operação. Até ao próximo domingo, para Portugal, a Rádio Televisão Portuguesa vai estar em direto mais de 30 horas. Por este estúdio vão passar todos os protagonistas da edição 96 do Estoril Open. O inglês Damon Hill vence o Grande Prémio da Argentina em Fórmula 1. É a terceira vitória consecutiva para o piloto da Williams, a consolidação de líder do campeonato. O português Pedro Lamy desistiu à 40ª volta. Damon Hill esteve imparável durante o Grande Prémio da Argentina em Fórmula 1. O piloto inglês dominou por completo a corrida, obtendo em Buenos Aires a 16ª vitória da sua carreira na Fórmula 1, terceira consecutiva da presente temporada. Com este triunfo, a vantagem de Hill sobre Jacques Villeneuve no Mundial de Pilotos aumentou para 18 pontos. Villeneuve, que efetuou uma má largada, perdendo vários lugares, acabou por, durante a corrida, realizar uma boa recuperação, terminando a prova no segundo lugar, à frente de Jean Alesi, Rubens Barrichello, Eddie Irvine e Jos Verstappen. Pedro Lamy não concluiu a corrida devido a problemas mecânicos, abandonando a competição quando ocupava o 12º lugar. Pelo caminho, ficou também o seu companheiro de equipa, Tarso Marques, que não evitou um forte embate no carro de Martin Brundle. O Grande Prémio da Argentina, em Fórmula 1, ficaria ainda marcado pelo despiste de Luca Badoer, que obrigou à intervenção do safety car, e ao incêndio no carro de Pedro Paulo Diniz. O incidente foi provocado pelo deficiente funcionamento da válvula do depósito de combustível do Ligier. O piloto brasileiro rapidamente abandonou o seu monolugar, saindo ileso do incidente. De Buenos Aires, na Argentina, para a RTP, Paulo Filipa. No Rally Safari há novo comandante. Após 2 etapas, é Tommy McKinnon quem vai à frente. O piloto finlandês beneficiou de vários acidentes e abandonos, entre eles o do espanhol Carlos Sainz. 2 etapas do Rally Safari percorridas, Tommy McKinnon é o novo comandante. O piloto finlandês em Mitsubishi beneficiou de vários acidentes dos seus diretos adversários, entre eles o do britânico Colin McRae. O atual detentor do título mundial é agora 4º classificado. Ontem atropelou uma criança de 12 anos. Um susto que podia ter sido uma tragédia. A jovem atropelada fraturou uma perna. McRae é que não ganhou para o susto. O piloto, ao comando de um Subaru, perdeu muito tempo até regressar à prova, ficando no final da etapa a 55 minutos e 39 segundos do comandante. Atrás de McKinnon estão Kenneth Eriksson na 2ª posição e Ian Duncan no 3º lugar. No Campeonato Nacional de Futebol, ainda o empate do Futebol Clube do Porto a 1 golo no Estádio dos Barreiros, frente ao Marítimo. A tradição manteve-se. Os Dragões não ganham na Madeira há 3 anos. Num campo onde o Futebol Clube do Porto sente grandes dificuldades, o gol desta vez chegou bastante cedo. Aos 6 minutos, Drulovic assistiu Jorge Couto, que com um belo chapéu bateu Lemaich.
Um magnífico pormenor de Jorge Couto, que marcou pela terceira vez no campeonato. Aos 25 minutos gritou-se gol nos Barreiros, mas o árbitro Juvenal Silvestre anulou prontamente o lance. Silvestre considerou que Edmilson jogou a bola com a mão. Perto do intervalo, Emerson proporcionou uma grande defesa ao guarda-redes do Marítimo. Na segunda parte, o Marítimo criou muitas dificuldades aos campeões nacionais. Tiago, no minuto 72, rematou, o guarda-redes Eriksson defendeu. Perto do fim, o empate. Um belo golo do brasileiro Erivelto. Estavam decorridos 87 minutos. O Futebol Clube do Porto ainda reagiu e por pouco não desempatou. Remate de Latap e defesa incompleta de Lemaites, mas a bola acabou por perder-se pela linha final. Ainda não foi desta que o Porto venceu na Madeira. Em Espanha, o Barcelona está mais próximo do comandante, o Atlético de Madrid. Ontem, no Nou Camp, o Barça venceu o Real Sociedad por 1-0 e já está a 3 pontos do primeiro classificado. A 7 jornadas do fim, o Campeonato Espanhol promete uma ponta final escaldante. O Atlético de Madrid dá sinais de fraqueza e o Barcelona aproxima-se assustadoramente. Em Oviedo, o Atlético não conseguiu melhor que um empate no bola. A equipa madrilena ganhou vantagem aos 32 minutos por Caminero. Mas aos 58, Carlos viria a repor a igualdade para o Oviedo. O tiro de Holly, ainda Molina defende, mas depois era impossível suster o pontapé de Carlos. Pode rever um primeiro pontapé, a defesa do guarda-redes do Atlético, mas depois a ser impotente Molina para travar o remate de Carlos. O Barcelona não desperdiçou a oportunidade de reduzir a diferença para o Atlético, apesar das exibições estarem longe de convencerem. O que é certo é que a equipa de Johan Cruyff vai vencendo. Diante da Real Sociedad bastou um gol para assegurar o triunfo. Foi aos 33 minutos de Guilherme Amor, o seu autor. O Barcelona tem agora apenas 3 pontos de atraso para o Atlético de Madrid. O Newcastle manteve a segunda posição da Liga Inglesa ao vencer em casa o Queen's Park Rangers. Da liderança está o Manchester United, que derrotou o seu vizinho City por 3-2. O atual líder Manchester United deu um pequeno salto até a Main Road e começou cedo a marcar um gol de Cantona apontado aos 6 minutos, através de uma grande penalidade da qual não chegaram imagens. Mas aos 40, o City fez um empate pelo georgiano Kavelashvili. No minuto seguinte, Andy Cole recolocou a sua equipa a vencer. Novamente Eric Cantona na base da jogada. O City voltaria a empatar num gol admirável de Uwe Rosler. Eram decorridos 71 minutos. Mas apenas 4 minutos mais tarde, Cantona entrega a bola a Ryan Giggs para o galês fabricar esta pequena maravilha. 3-2, vitória do United. O Newcastle viveu em sua casa momentos de sobressalto. O Queen's Park Rangers foi o primeiro a festejar um gol num tiro de Ian Holloway aos 54 minutos. Só depois do intervalo, o Newcastle virou o resultado a seu favor. Foi preciso o capitão Peter Bursley tomar o assunto nas suas mãos. Aos 77 minutos, o empate na partida. E 3 minutos depois, Bursley deu a vitória ao Newcastle por 2-1. Pela primeira vez, os Estados Unidos têm uma liga de futebol profissional. O primeiro golo do campeonato foi marcado no jogo entre os San Jose Clash e os Washington United. No estádio de San José, na Califórnia, um dos primeiros jogos da Liga Profissional Norte-Americana. Frente a frente, os San Jose Clash e os Washington United, que perderam uma boa ocasião aos 15 minutos pelo boliviano Echeverri. Em ação esteve também o guarda-redes dos Washington, Jeff Cossey, que evitou com alguma sorte o gol dos Clash. Mas aos 80 minutos, Cossey não conseguiu parar o remate do alemão Wijnaldum. Um grande gol de Wijnaldum que vai ficar na história. Foi o primeiro golo na Liga de Futebol dos Estados Unidos.
Agora é que vai ser com os americanos a jogar futebol. Há 100 anos, Atenas inaugurava os Jogos Olímpicos da Era Moderna. 10 países participaram na Grécia na grande festa do desporto. Este fim de semana, a capital grega recorda a magia das Olimpíadas. 100 anos de glória, só as guerras mundiais interromperam a tradição de reunir de 4 em 4 anos os melhores atletas do mundo. Atenas está em festa. Foi na capital grega que se inauguraram há 100 anos os Jogos Olímpicos ditos da Era Moderna. Foram 10 os países que participaram na festa do desporto em Atenas há 100 anos. Este fim de semana, mais de 30 mil pessoas reviveram o espírito da época, recordando muito do cerimonial e da mística que ainda hoje se mantêm. O atletismo esteve em foco. A maioria das provas tem origem na antiga Grécia. A maratona, por exemplo, foi inspirada na corrida de um jovem soldado que, em 490 a.C., veio a correr anunciar a vitória de Atenas sobre os persas. Atenas, a recordar os pergaminhos da história. Os últimos Jogos Olímpicos deste século realizam-se nos Estados Unidos, em Atlanta, entre 19 de julho e 4 de agosto. Na aldeia da Ponte chamam-lhe Capeia, mas nesta zona raiana, apenas a 14 quilómetros de Espanha, a festa dos touros tem características particulares. Os homens têm proteção especial para enfrentarem os touros. O Artur Pires foi assistir à Capeia da Páscoa na aldeia da Ponte. Na Raia, a festa começa cedo. Por aqui chama-se Capeia. Os touros vêm de Espanha, é preciso ir buscá-los e mantém-se a tradição. Todos os cavaleiros são poucos para acompanhar o percurso de alguns quilómetros, poucos, até à praça de Aldeia da Ponte. É o encerro dos bois, primeiro momento da Capeia, seguido de perto pelos populares e aguardado com expectativa. A chegada à praça assemelha-se a uma largada e fornece as primeiras indicações quanto à bravura dos animais. Mas a festa não são só touros. São também as cortesias dos cavaleiros, a exibição dos mordomos, as peripécias de quem quer à força entrar em cena. As primeiras emoções vêm com o touro da experimenta. Do outro lado, são mais de 20 a agarrar ao forcão, em engenho de madeira, onde o touro deve marrar. É assim a festa na Raia, ainda que nem sempre a amostra seja da melhor qualidade. Mas, à tarde, é sério. 5 touros, a ver qual deles proporciona melhor espetáculo e arranca as maiores ovações, desta vez numa praça muito despida devido à chuva. Quem está ao forcão tem que ter braços, mas o que mais conta é a capacidade de sincronização de movimentos, quer se trate de chamar a atenção do touro, quer de evitar qualquer arremesso pelos flancos. E se o touro colaborar, a festa será rija com certeza. Capeia Raiana, uma festa sem cartaz, em que ao forcão sucedem toureiros de improviso, matadores de circunstância, imitadores de forcados, todos eles mais dotados para a corrida do que para as lides tauromáquicas. Nenhum deles passou ao lado de uma grande carreira nesta arte. Um ou outro susto, uma hesitação e pode ser a morte do artista, mas a festa é assim mesmo. No verão volta a haver Capeia Raiana e lá estarão todos de novo. O telejornal termina aqui. Foi um prazer estar consigo. Desejo-lhe uma boa noite.